Bom, nesse exemplo também que nós desenvolvemos em sala de aula, foi o último, a gente vai trabalhar com o PROC-V. Tá? Aqui foi falado sobre a data, né? Você insere a data manual através dessa biblioteca ou através do atalho, né? Que é o ponto e vírgula, ou você pode acrescentar aqui o hoje, igual hoje, aí é uma data incremental, né? Você consegue então a data de hoje, tá? Bom, aqui nós temos uma base de dados, que o ideal é que essa base de dados ficasse externa, mas nesse exemplo, a princípio, ela não está externa, mas a gente já viu como proceder com o vínculo, né, entre pastas, tá? É muito simples. Vamos passar aqui para a betoneira. Essa primeira parte do se erro aqui, vamos ver o PROC-V primeiro, tá? O PROC-V, ele pega este valor aqui e procura nessa faixa de amarelo aqui, ó, na primeira coluna. Ele tem que enxergar a faixa toda, mas ele procura só na primeira coluna. Então vamos lá. Ele pega o A7, vamos supor que o A7 é 5. Ó, ele procura aqui, achou aqui, ó. Aí quando ele achar, ele vai trazer a segunda coluna para mim, ó, que é a descrição. Então ele procura o A7 na primeira coluna de F8H22, que é todo o amarelo, e me retorna a segunda coluna. O ponto e vírgula zero é opcional, mas é bom colocar para ele buscar o valor exato, tá? Se ele não achar, ele dá erro. Porque se você não colocar o ponto e vírgula zero, ele traz um valor aproximado quando ele não encontrar. E ele vai dar um erro se não achar. Vamos supor que eu ponho o número aqui 55, ó. Não tem, ele deu erro. Mas o se erro tratou isso. Ó. Se o PROC-V apresentar erro, ele me retorna em branco, vazio. Tá? Então, dessa forma, eu tenho aqui, eu preciso de travar essa região de amarelo. Como é que eu travo? É com o cifrão. Ó, e depois é só puxar que está pronto. Aqui é basicamente a mesma coisa. Só que ele traz para mim a terceira coluna. A terceira coluna. E o que ele vai fazer? Quando ele trouxer o preço da betoneira, ele multiplica por 15. Vamos supor que seja 2, ó. Olha lá, R$ 100, tá? Então, nesse caso, o que ele faz? Ele vai lá, pega esse código, encontra aqui, traz esse e multiplica por 15. Aqui embaixo é uma soma, você digita o desconto e o frete e ele vai te dar o valor, tá? Aqui foi feito o mesmo esquema, porém com essa base de dados na outra planilha, que seria mais interessante. Mas o procedimento é o mesmo. Ó. Ele foi lá, pegou o A7, procurou em dados e retornou a segunda coluna. Tá? Como que é feito isso? Muito simples. Você faz igual PROC-V. Você vai no valor procurado é o A7, ponto e vírgula. Você vai lá em dados, marca a base de azul aqui, os dados todos, o cabeçalho não, ponto e vírgula 2, que eu quero a segunda coluna, ponto e vírgula 0, que eu quero exato, tá? Ó, betoneira. Aqui. Aqui seria interessante você pôr um se erro, né? Porque se ele não achar o erro aqui, né? Para não ficar ND, não disponível, tá? Então é importante você ter aqui um se erro tratando o erro aqui, ó, como se fosse esse exemplo aqui, ó, se erro, ok? Então com isso você consegue fazer facilmente uma busca usando essa função que é o PROC-V, procura vertical. Ele vai procurar um valor na primeira coluna da faixa, vai me retornar um deslocamento e o ponto e vírgula zero exato, tá? O valor exato. Bom, isso pode ser feito externo também. Você tem uma base de dados externa, tem as duas abertas, você busca por aqui normalmente, tá? Então, ok, até mais. Qualquer dúvida, entre em contato.